Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell. Fica comigo aí nessa noite de sábado, até às 10 da noite, que você aprenderá bastante coisa interessante. Esse programa aqui, particularmente, vai falar de um tema muito atual que está mexendo bastante com as pessoas. Antes de mais nada, eu quero que você acompanhe meu material ali na internet. Tem um canal no YouTube que chama Web Terapias, onde tem bastante programas meus e outros assuntos interessantes que são verdadeiras aulas para você que busca despertar, para você que quer entender essa evolução energética que está acontecendo no planeta, de onde vêm todas essas mudanças, e entender também todos esses processos, não só políticos, mas geopolíticos, né, que estão mexendo com as pessoas, desde culturas até a questão de acontecimentos no planeta, né, acontecimentos naturais. Tem muita coisa interessante ali, tem muito vídeo. Se inscreva, afinal de contas é gratuito e você aprenderá bastante coisa. E ainda vai fortalecer meu canal, lógico. Tem também meu site que chama Web Terapias, e ali você verá o que o professor Tony Hitchell tem para oferecer, os atendimentos pessoais, que é a relocação quântica energética, e as consultas quânticas também, que vem muito de encontro com essa quarta dimensão que você já está vivendo. E também as consultorias de ambientes, ligadas à harmonização de campos energéticos do seu lar, da sua casa, da sua empresa. Enfim, o meu trabalho ele é bastante amplo nesse sentido, voltado a campos energéticos, energia quânticas e toda essa movimentação para o seu despertar, que realmente acho que quem acompanha meu trabalho e quem está me ouvindo pela primeira vez já sentiu que algo está diferente no ar, né? Antes que a gente comece esse programa para valer mesmo, o que eu quero é dar um grande abraço a todos os ouvintes, aos novos inscritos e principalmente essas pessoas que ouviram essa música agora, né? Quem lembra de quem que é essa música, hein? Quem lembra? Essa música nada mais é do que Robertinho do Recife, né? Um dos melhores guitarristas do Brasil. Quem fala que o Brasil não tem bons talentos? Tem ótimos talentos. E Robertinho do Recife fez essa música nos anos 80, se não me engano, acho que 81 ou 83, eu não me recordo exatamente, né? Mas quando eu vi essa música a primeira vez, eu vi realmente um talento muito grande, né? E ela traz algo importante, né? Algo que a gente consegue perceber que não está mais presente no ar. Muitos de vocês aí devem estar descascado cebola, né? Devem estar chorando, muitas pessoas se emocionam quando ouvem essa música, parece que ela traz uma grande nostalgia, e isso é fato. Porque no meio da música, além do ritmo ser muito harmônico, vocês vão perceber que as crianças elas cantam de uma forma diferente de agora. Elas cantam tímidas, elas cantam inocentes, elas cantam com uma energia diferente, uma vibração diferente. Vocês perceberam isso na música? Então acompanha se você quiser, né? Eu estou ao vivo aqui. Mas preste atenção nessas músicas aí. Se você depois quiser ouvir, eu vou colocar o link lá no YouTube e fica fácil para você ver e ouvir, né? Que é um vídeo muito bonito. Bom, hoje é um dia especial que eu não posso deixar para trás. Hoje é dia 30/3, né? 30 de março. E é o dia que meu querido papai nasceu, né? Meu papai italiano, maravilhoso. Hoje ele faz aniversário, ele faz seus 87 anos de vida. E ele tem muito a ver também com esse programa, né? Porque meu pai vem de uma região da Itália maravilhosa, uma região do campo da Itália, a região de Caserta,
E é uma região linda, uma natureza é nobre, uma coisa maravilhosa. Tem lá o Lago de Letino, tem Piedimonte, Matese, né? São maravilhosos. Prata Sanita, aquela região toda lá da parte do sul da Itália, que, nossa, não tem o que falar. É um local maravilhoso. E meu pai veio de uma cidade que é praticamente medieval, né? Onde as famílias se conhecem há séculos. E por ser medieval, meu pai me ensinou uma coisa muito interessante, né? Essa dureza da vida. Então a gente aprende que ninguém é culpado pela sua tristeza ou pela sua alegria. Você é responsável por tudo isso. E a minha infância, ela foi muito dura, mas ela foi cheia de aprendizados, né? Eu falei no final do ano, no Natal, nunca chame ninguém de pai, né? A não ser o seu próprio pai ou o seu grande pai, né? Que é Deus. E tem muito a ver com isso que eu falo, né? Meu pai de sangue, né? Veio aqui, me trouxe no planeta e ele foi responsável por estar aqui hoje, né? Do jeito duro ou do jeito que ele aprendeu com seus próprios pais, com seus avós. E eu sou a continuação dele, né? E ele me ensinou muitas lições. A melhor delas é justamente nunca desistir. A melhor delas é entender que a vida, ela tem que ter responsabilidade, que a vida tem que ter maturidade, que a vida, ela tem vários estágios, mas acompanhando essa música de início que eu coloquei e acompanhando o que eu estou falando hoje, vocês devem entender que a vida tem vários estágios, que são ora cronológicos, né? Então tem o estágio que você é um bebê, você vai crescendo, você vai evoluindo fisicamente de uma forma cronológica. Quando você chegar no seu meio de idade, você vai estar lá na sua idade madura até chegar na sua velhice. Hoje, como está meu pai, velhinho. Então, parabéns, papai. Feliz aniversário. Obrigado por o senhor ter existido na minha vida e continuar existindo. Esse é meu grande herói. Mas também existe, além da idade cronológica, existe a idade que é uma idade energética, é uma idade de maturidade energética. E a gente percebe claramente que está acontecendo coisas estranhas na sociedade. E quem é mais velho percebe claramente como eram as crianças antes e como são as crianças hoje. É muito interessante isso. As crianças de hoje, elas são bimânicas, como eu sempre falo nas minhas pesquisas. São crianças que vêm com conteúdo informacional muito poderoso ligado a essa quarta dimensão. Porém, essas crianças, elas não têm polaridade, elas podem ser do bem ou do mal. Olha que coisa interessante. As crianças mais antigas, elas vinham com uma energia de amor muito forte, né? Energias da crianças da minha geração, por exemplo. Porém, o aprendizado delas era muito mais duro. Então, a maturidade dessas crianças vinha muito mais cedo do que as crianças de hoje em dia. E nós chegamos num momento hoje social em que não está ocorrendo a maturidade das pessoas. E eu estou falando isso não com ar de menosprezo, mas com ar de realidade, com ar de momento atual. Quando eu atendo as pessoas, eu tenho pessoas aí com 40, 30 anos de idade, que elas pensam como crianças, né? Eu tenho pessoas aí que elas estão sofrendo por não ter atingido essa maturidade, não cronológica, mas espiritual, essa maturidade energética mesmo, do seu espírito. Não aquele espírito velho que vem no seu corpo, mas aquele espírito atual, ele entendeu os processos que estão sendo passados. Então, no nosso tempo, né, a gente sempre fala isso quando a gente é mais antigo, as crianças dos anos 70, 60, 80, elas não tinham tempo para ter processos muito infantis. Então elas passavam os processos infantis e logo em seguida já entravam as responsabilidades de família, né? O garoto com 11 anos, 12 anos começava a trabalhar porque não tinha essa questão de trabalho infantil, né? E ele ajudava a sustentar todo mundo e muitas vezes ele contribuía com os pais, os salários eram pequenos, os custos eram menores também, mas as vidas não eram luxuosas. Basta ver pelas casas que não tinham vagas de garagem para carro, para vocês terem ideia. E a vida já assumia a responsabilidade, as pessoas casavam muito mais cedo, né, e tinham filhos mais cedo, tudo mais. E era um momento energético de terceira dimensão, poucas possibilidades, poucos horizontes para serem alcançados. Hoje, atingimos uma quarta dimensão, onde a energia é um pouco mais tranquila, né? Pessoas duras, por exemplo, hoje elas sofrem muito, né? Por isso que as pessoas que nasceram de 1926 para trás, elas tiveram que ser tiradas do planeta, porque elas não tinham essa energia adequada para as vibrações que estão atuais. É um processo natural, é um processo de transformação, não é só a questão da velhice.
mas é a questão que o universo ele se renova, e o planeta Terra também se renova. E hoje a vida ela é mais tranquila, a vida é mais fácil. Talvez vocês não acreditem nisso, mas te traz uma vida mais de fofa, uma vida de mais de algodão doce, uma vida mais tranquila. E as pessoas nessa coisa de ser mais molinha a vida, mais fácil, elas ficam muito mais na infantilidade. Então pode ver, há filhos que vivem há 40, 50 anos com os pais, as pessoas que são mais crianças que os próprios filhos, as atitudes das pessoas no dia a dia, elas são infantis, né? As pessoas elas agem numa discussão, por exemplo, uma discussão seja qual for, seja ela política, intelectual, né, qualquer coisa, sempre tem uma discussão mais infantil, né, onde se divide pessoas com seus ídolos, né, tem até pessoas que têm políticos como estimação, artista como estimação. Então a coisa é muito engraçada, essa infantilidade. E isso tem um significado muito real, né, porque isso é proposital. A gente percebe que as populações, não só a questão energética, mas a questão de manobra geopolítica é justamente para deixar as pessoas mais infantilizadas, porque assim elas vivem nas suas bolhas, né? Literalmente, ela vive dentro de um casulo, de uma cápsula. Que bolha que é essa daí? É a bolha, por exemplo, de estar num Facebook, num grupo, né? Tivemos tempos atrás o Orkut, né? Eram as bolhas onde as pessoas se fechavam, né? Os famosos grupos. E isso é mais do que nunca evidente. Aí as pessoas elas ficam assim, que é isso, professor? O senhor está falando coisa que parece que não é verdade, né? Lembre-se que eu não estou falando no sentido de ofensa, estou falando no sentido de quando a gente atende as pessoas, porque elas não atingem seus objetivos, porque elas não conseguem chegar na maturidade. E chegando na maturidade elas vão conseguir resolver suas vidas. Esse processo de infantilização faz elas isolarem-se de um mundo real, né? Todo animal, todo ser, ele tem um processo de criança, um processo de adolescência, depois um processo adulto e um processo de velhice. O ser humano também é assim, né? Tem tanto o período cronológico quanto o período energético. Só que nós paramos no período energético. Só o cronológico está acontecendo. Estamos envelhecendo, mas com uma cabeça de infantil. E a testemunha viva disso são os acontecimentos do próprio Brasil, por exemplo, né? Há bandas aí antigas que vão voltar, né? Duplas aí, que eu não vou citar nome, que elas vão voltar novamente com shows. E tá um frenesi, né? Tem mais de 500 mil pessoas na fila de espera para assistir o show dessa dupla, que não vai trazer nada de novo, provavelmente, né? Vão ser as músicas antigas. Então entrará nessa nostalgia. E quem são as pessoas que vão assistir isso, né? Se não eram as crianças ou os adultos daquela época, que vão novamente repetir, entrar nesse mundo de espaço-tempo, onde parece que é mais conforto, mais seguro, é mais divertidinho, né? Quem que não entende isso? Então, pessoal, eu sempre falo que amadurecer não é fácil. Realmente assumir os compromissos de um cidadão, né? Como, por exemplo, começamos o ano e temos diversos impostos a pagar, compromissos, né? Agora, por exemplo, são os impostos da empresa, né? Os alvarás, imposto predial, IPTU, né? No começo do ano são os IPVAs. Então, viver uma vida com todas aquelas coisas não é tão simples. Isso aí, quando você está maduro, você tem que assumir. Uma vez que você casa, tem seus filhos, também tem que assumir uma família. Então o conforto de estar nessa bolha, de estar nessa coisa mais tranquila, faz realmente as pessoas se sentirem seguras e ficarem infantilizadas. E é muito interessante isso, né? Quando a gente faz o atendimento, quando eu estou lá diante das pessoas, elas começam a contar os seus casos, né? E elas começam a chorar, porque elas querem voltar a algo da infância, voltar a algo que parece que já passou, mas na vida delas não passou. E como que vai acontecer isso com a pessoa? Né? Que sintomas que trarão isso na pessoa e quais são os resultados? O primeiro sintoma é a nostalgia, óbvio, né? Ela vai viver num espaço-tempo diferente, fora de uma atualidade. E o segundo sintoma realmente é ela ter essa inconsistência. Que inconsistência que é essa? Olha que interessante, as pessoas gostam de resolver as coisas tudo no grito. Elas fazem aquela birra, igual uma criança. Quantos adultos que você já viu brigar na rua, discutir com alguma coisa, discutir num caixa, aí a pessoa fica berrando, como se fosse uma criança, um catatauzinho pequenininho, gritando lá com o pai que ele quer algo, né? Não é assim? É estranho isso, né? Você vê gente de barba fazendo isso, né?
você vê mulheres fazendo isso. É muito interessante esse comportamento infantil. E olha que é diferente o que eu estou falando de infantil e infantiloide, tá? Infantiloide são pessoas que têm problemas mentais que elas não conseguem crescer, elas estão lá sempre infantis, né, na cabecinha delas. Eu estou falando do comportamento infantilizado, dessa coisa de não querer assumir responsabilidade. Esse é o programa de hoje que eu estou comentando com vocês, meus ouvintes. E são situações reais de campo que eu estou enfrentando, né, atualmente, de 5 anos para cá com as pessoas. E o terceiro comportamento é a questão das maneiras, de como as pessoas vivem, né? Então, por exemplo, hoje, vindo para cá, tinha uma família, né, aquela família bonitinha, papai, mamãe e os filhos, em pleno frio de São Paulo, todo mundo de shortinho tomando sorvete. Ah, mas é gostoso, é sábado. Sim, mas é hora de uma janta, não de tomar sorvete. E a mãe e o pai discutindo com as crianças como se fossem 4 crianças juntas, né? Então esse foi um exemplo também muito interessante, que eu estava vindo para cá, eu fui jantar e eu vi esse comportamento, muito interessante mesmo. Então, pessoal, isso é cada vez mais evidente, cada vez mais contundente. Com isso, você tem uma sociedade muito mais enfraquecida, né? E vocês lembram que eu falei que nós estamos no ano de Marte? O ano de Marte é um ano que é o ano da guerra, no sentido não literal da palavra, mas no sentido que você vai ter que buscar os seus desempenhos, buscar os seus desígnios. Agora, como que você vai chegar numa guerra se você está com uma cabeça de criança? Uma criança pode ir para uma guerra? Óbvio que não, né? Ela não tem a maturidade para encarar os seus adversários, encarar situações que ela tem que tomar decisões. Por isso que as crianças têm a maioridade, né? Elas vão chegar no momento que elas não precisarão mais do pai, mas até em uma certa idade elas precisam dos pais, dos seus genitores, para dar segurança, proteger a cria, proteger o filhote. Então olha que interessante o que estão fazendo no movimento social, né? Olha que interessante para você começar a prestar atenção se você não está agindo por esse caminho. Por outro lado, pessoal, o que isso repercute na vida de vocês, né, que estão com esse comportamento infantilizado? Repercute que você não consegue concretizar nada, porque você não tem capacidade para tomar decisões por si mesmo. Esse é o comportamento mais contundente, o resultado mais contundente dessa desgraça que as pessoas chegaram, que é justamente elas não terem capacidade de tomar decisões por si mesmas. Há uma velha frase dita por uma pessoa muito especial aqui no Brasil, que fala que o Brasil não tem nação, né? Como que é que fala? O Brasil não tem pessoas assim ligadas à nação, eles têm público. Então o público só assiste, não participa, né? Esse é o nome. O Brasil não tem cidadãos, mas ele tem público. Então, como público, ele só assiste, não participa. É mais ou menos isso. Quando você é criança, você não tem que ficar de lado, e os bacanas, né? Os pais, as pessoas mais velhas vão participar. É o que está acontecendo socialmente. Pessoas estão decidindo a vida por você. Então, sabe aquela história que você vai, por exemplo, numa assembleia do seu trabalho, você vai numa reunião do seu trabalho, vai numa assembleia do seu condomínio, vai num culto, vai em alguma coisa que é necessário uma decisão sua e você não toma essa decisão acaba sendo pelos outros, você não consegue ter argumentos para conversar de igual para igual, e quando você argumentar, provavelmente você vai argumentar igual essas crianças, gritando, berrando, fazendo uma bagunça. Já perceberam isso? O movimento ele é muito sério. Então, o que acontece? Tudo vai sendo pleiteado, tudo vai sendo jogado para frente e a sociedade ela não consegue despertar. E assim, ela vai sendo cada vez mais dominada, cada vez mais encapsulada, dando as bolhas para vocês ficarem, as bolhas de colchão, a bolha gostosa, quentinha, macia, que lembra a sua família, lembra o ventre da mamãe que você veio, a sua parte mais infantil que alguém está protegendo. E aí entra o tema mais interessante. Você acha que alguém está te protegendo, então você vai viver na eterna edge de que alguém será o seu protetor. Né? Então você vai esperar que uma influência exterior, um anjo, um Deus, um líder espiritual, um chefe, uma organização, um ídolo, um astro, ele vai ajudar você. Ele vai resolver a vida por você. E não vai acontecer isso. Né? Por isso que eu falo, as crianças de antigamente traziam essa maturidade muito mais rápido. Né? Era normal as pessoas com 20 anos de idade, 30 anos de idade serem adultas.
E hoje as pessoas com 50, 40 anos de idade estão infantilizadas, volto a frisar. É um tema muito delicado. E aí a gente culmina com um assunto mais profundo ainda, que eu provavelmente falarei em um outro programa, que é justamente a questão da energia do momento atual de quarta dimensão. Eu vou pedir para o Tomás passar minha propaganda. E tá pronto, Tomás, a propaganda? Ele já vai achar ali, a gente vai colocar os meus contatos que estão pedindo aqui para mim. E eu quero realmente frisar isso, pessoal. Essa energia de quarta dimensão que vivemos, a gente traz também um conteúdo onde o lado duro tem que ficar para trás, né? Não podemos ser duros, mas também não podemos ser imaturos. Quarta dimensão é um campo de energia mais fácil, mais tranquila, mais calma, né? E essa quarta dimensão, ela traz uma energia de menos violência, uma energia de mais alegria. Mas como eu falei em outros programas, a gente está falando de crianças aqui, mas eu uso um exemplo muito parecido, a questão de gênero. Então a linha entre você ser adulto e criança, ela é muito tênue, é um fio de navalha. Ou você está de um lado ou você está do outro. O desequilíbrio traz os dois lados extremos. E mais também a questão de gênero, você mudar de gênero por uma questão energética é muito fácil também, é um assunto muito delicado de se falar aqui num programa de apenas 25 minutos. E tudo isso tem influência dessa quarta dimensão, em que facilmente você é levado por energias onde você não consegue perceber para que caminho ela te leva, né? Porque é muito fácil você dispersar, porque a energia é muito tênue, a energia de quarta dimensão é muito sensível, uma energia muito leve. Então, as pessoas vão ter a tendência de ser menos embrutecidas, menos duras. E isso acaba tanto infantilizando muito as crianças, os adultos, desculpe, como também trazendo às pessoas a mudanças de comportamento muito esquisitas. E é lógico, né, o extremo também é verdadeiro. Como a linha é tênue, a pessoa pode cair totalmente para o outro lado oposto, né? O sentido do spin negativo e spin positivo. Ela muda totalmente a rotação energética dela e ela cai para um lado mais de brutalidade extrema, como a gente tem visto isso na sociedade, e também opiniões extremas, né? A ponto dela ser uma pessoa quadrada, não ser nem mais madura, ela ser uma pessoa mumificada, né? Ela não tem nem mais comportamento social, não tem mais alegria, não sorrir mais, não brincar, não achar mais nada divertido. Portanto, pessoal, falar desses comportamentos é algo muito sério. E o que pode ajudar muito vocês a entender esse processo é a relocação quântica energética. Uma das nuances desse método que eu criei é justamente trazer esse campo energético muito mais forte na sua vida. Eu vou passar meus contatos agora e você anote aí para marcar o seu atendimento comigo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. Pois é, pessoal, não é? Anote aí os canais de conversa e agende seu atendimento de relocação quântica energética. Lá no site Web Terapias tem um descritivo muito legal dos atendimentos, explicando exatamente o que faz isso, e é algo que pode ser feito até à distância se você precisar, né? Eu vou dar um oi para todo mundo que participou aqui, né? Para a Leila, para a Andréia, a Claudete, a Miriam, a Nívia, a Tamires e uma boa noite também para o Marcelinho de Miranda. Todos vocês são especiais aqui nesse trabalho chamado Mistérios do Universo. E muito obrigado por vocês nos divulgar, muito obrigado por vocês participarem de algo tão especial como esse. Agradeço a todos, Om Hara, e até o próximo sábado com Mistérios do Universo. Comigo, Tony Hitchell.
Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.